Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí, dia de Vascão, Vasco e Ponte Preta fora de casa, às 4 horas da tarde. Vamos falar muito dessa partida, a escalação do Vasco também, vamos falar aqui da volta de um jogador importante ao time titular do Vasco e tudo mais aí desse confronto importantíssimo pro Vasco. E também vamos falar aqui como que está a situação do Vasco na Série B. Bom, pessoal, já peço para você aí já deixando o seu like, se inscreve aí no canal se você é novo por aqui, dá essa força aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia mais. Compartilha também nas suas redes sociais se você já conhece aqui o nosso canal, sabe como que é os nossos vídeos. Se você gosta do nosso canal, compartilha aí para ajudar o nosso canal a crescer, a chegar a 150 mil inscritos. Muito obrigado aí a todos que estão se inscrevendo aqui no nosso canal diariamente. Todo dia entra inscrito novo aqui no nosso canal. Queria agradecer demais a todos que sempre estão aqui assistindo nossos vídeos, as notícias do Vascão. Muito obrigado, ativa o sininho também para você não perder nada e ficar por dentro de todas as notícias do Vasco. Bom, pessoal, o Vasco irá enfrentar a Ponte Preta às 4 horas da tarde hoje pela segunda rodada da Série B, fora de casa no Orlando Scarpelli. O jogo terá transmissão da Rede Globo, do Sport TV 2 e também aí do Premier Clubes. Transmissão da Rede Globo será aí de graça, né? Como todo mundo sabe, TV aberta, mas não será para todos os estados. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir se vai transmitir aí no seu estado, se vai passar o jogo do Vascão aí na sua casa. O Vasco que tenta aí dar uma resposta àquela péssima derrota aí no inicial na Série B, né? O primeiro jogo o Vasco jogou péssimo, foi péssimo contra o Operário, tomou um baile do Operário, perdeu por 2-0 e logo em sequência o Operário foi goleado pelo Guarani por 5-2, pessoal. Aí você vê como que está o futebol do Vasco, como que está a desastrosa atuação do Vasco nos jogos. A gente espera que hoje mude a postura. A classificação não é nada boa para o Vasco. O Vasco está na 19ª colocação, já está a 6 pontos aí do primeiro colocado, que é o Brusque hoje, que venceu as duas rodadas e lidera a competição. E está a 4 pontos do quarto colocado, se eu não me engano, é o Botafogo, que já está com 4 pontos, venceu ontem por 2-0 o Coritiba. Se o Vasco perder hoje, já vai começar a ficar distante do G4 aí. O Vasco tem que abrir o olho porque é perigoso, cara. Série B não é fácil, não é uma competição tranquila que vai ser assim, o Vasco vai passar o rodo. A gente imaginou que antes de começar a competição, o Vasco iria sobrar na Série B. O primeiro jogo assustou demais a todos nós torcedores. Eu fiquei iludido, você ficou iludido que esse time do Vasco iria conseguir passar fácil pelo Operário e não conseguiu, foi surpreendido e por isso se encontra na posição que está hoje, na 19ª colocação, na zona de rebaixamento. E por isso é importantíssimo essa vitória hoje, um jogo muito importante para o Vasco. E com certeza, além do jogo ser importante, o Vasco precisa voltar a jogar bem, porque não está jogando nada. O Vasco fez um péssimo jogo contra o Boa Vista. Boa Vista, time de Série D, um time fraquíssimo. O Vasco só conseguiu vencer por 1-0 com um jogador a mais. Foi complicado e jogando muito mal, apesar do Marcelo Cabo dizer que gostou do time, gostou da movimentação dos jogadores. Eu não gostei absolutamente nada, acredito que a maioria dos vascaínos que assistiram aquela partida viu um Vasco totalmente fraco, um Vasco sem organização, um Vasco sem criação. A bola não chegou no Germancano, ele ficou o jogo todinho esperando uma bola para fazer o gol, não recebeu nenhum passe de ninguém e com certeza ficou isoladão lá na frente, porque não tinha criação no time do Vasco. E a gente espera que o time hoje se porte de uma maneira melhor, vai ter voltas importantes ao time titular do Vasco, um jogador em especial pode figurar hoje no time titular e a provável escalação pode ser aí o goleiro Vanderlei, Léo Matos, a zaga mantida aí nos últimos jogos, o Leandro Castanho ainda segue sem condição de jogo, está treinando em São Januário ainda. A zaga deverá ser composta aí pelo Hernando, Ricardo Graça, o lateral esquerdo Zeca, que também era dúvida para essa partida, viajou com a delegação do Vasco, está confirmadíssimo no time titular do Vasco e a gente espera que ele jogue bem, porque no último jogo contra o Operário ele foi péssimo, entregou o primeiro gol do Operário. A gente espera que ele entre mais ligado aí, porque vinha jogando bem com a nossa camisa e não pode deixar bater e o seu futebol cair, né? Na época que ele estava no Bahia, o jogador apresentava mais ou menos isso que ele jogou contra o Operário. A gente espera que ele não jogue assim novamente e que dê a volta por cima e ajude o time. No meio campo, mais uma vez, Rômulo mantido como titular e o Andrei também
questionadíssimo aí por todos nós torcedores vascaínos. Não consigo entender o critério da escalação do Andrei e deixar o Matias Galarza no banco, que segundo até mesmo o Germancano, o jogador vai ficar pouquíssimo tempo no Vasco, porque ele é um fenômeno, é um jogador extraordinário e com certeza, na minha opinião, tinha que ser titular dessa equipe do Vasco. Tem mais bola do que o Andrei. O Andrei tem mais experiência, mas erra muito passe, entrega as jogadas, parece os Correios, né, cara? Pra falar a verdade pro torcedor, jogador que entrega tudo dentro de campo. Não vejo a necessidade de entrar com esse jogador no time titular. E completando o time, Marquinhos Gabriel pode estar de volta ao time titular aí, ou talvez o Sarrafiore, jogadores aí importantes pro time. E o Marquinhos Gabriel, né, tão pedido pelo torcedor vascaíno na sua volta, ele está de volta, recuperado da lesão e pode, quem sabe, ser titular nessa partida. Ainda existe a dúvida, somente na hora do jogo que a gente vai saber se ele vai ser titular ou não. No ataque, possivelmente aí Morato, Gabriel Peck e também o Germancano. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 4 horas da tarde contra a Ponte Preta, um jogo muito importante para o Vasco. O Vasco precisa passar aí pela Ponte Preta para conseguir se livrar da zona do rebaixamento e mirar o topo. O Vasco tem que permanecer no G4 o máximo de rodadas possíveis para aí sim ter chance de voltar para a primeira divisão, porque vai sofrer demais nessa Série B. Não tem cachorro morto, não tem time besta na Série B e o Vasco tem que jogar com a camisa e tem que jogar sério. Não adianta jogar achando que é o grande favorito, tá de salto alto, achar que é time grande que vai passar pela Série B. Não vai ser bem assim. A primeira rodada deixou bem claro isso pro técnico Marcelo Cabo, que tem que corrigir esses problemas aí defensivos, principalmente do Vasco. E hoje será um Deus nos acuda com essa defesa aí, com o Hernando e também aí com o Ricardo Graça, cara. É um absurdo, né, velho, que o time do Vasco vem apresentando defensivamente. Toma gol todo jogo, somente 1 ou 2 jogos ficou sem tomar gol. É um absurdo, cara. A gente espera que isso seja corrigido para que hoje o Vasco entre dentro de campo focado e vença a Ponte Preta. Jogo fora de casa, adversário que perdeu também na primeira rodada, mas que não vai facilitar nada pro Vasco. Jogadores da Ponte já disseram que estão motivados para enfrentar o Vasco. A gente espera que seja um grande jogo e que o Vasco vença a partida de hoje. Deixe aí nos comentários o que você acha desse time do Vasco, o que você espera desse time de hoje. Se você confia numa vitória do Vascão, eu acho que, na minha opinião, o Vasco vence hoje, mas acho que ainda vai tomar gol. Eu acho que não vai passar ileso em cima da Ponte Preta. Eu acho que toma gol, mas vence a partida. E deixa aí nos comentários qual é o seu palpite e se você confia hoje na volta do Marquinhos Gabriel, que ele possa ajudar e muito o Vasco. E sem dúvida nenhuma, ele vem sendo meio que unanimidade entre os torcedores vascaínos para ser o titular da posição, o grande armador ali do Vasco e ajudar, quem sabe, o Germancano a balançar a rede hoje. É isso que a gente espera. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aqui do jogador Lucas Santos, né? Ainda estava se especulando sobre se o jogador estava fechado realmente com o Brasil de Pelotas. O presidente do clube gaúcho confirmou que o jogador é do Brasil de Pelotas, já fez exames médicos, já está lá contratado e o jogador só falta ser apresentado lá no time gaúcho, né? Ainda surgiram informações que o jogador ainda não estava fechado, mas já está tudo ok. Não é mais jogador do Vasco nessa temporada, o Vasco emprestou ele até o final da Série B para o time gaúcho. O Vasco ainda espera resolver a situação de outros jogadores, como a gente já vem falando aqui. Espera também que o Vasco consiga resolver a situação do meia Bruno César. Ontem a gente falou que o jogador está de volta ao Vasco. O jogador possivelmente deverá ter uma reunião com o Vasco para decidir a sua vida, se vai permanecer no nosso clube, se vai ser reemprestado. As informações que a gente tem é que o jogador não quer ser reemprestado, ou o jogador sai do Vasco ou ele será aproveitado. O Vasco vai ter que decidir aí o que irá fazer com o Bruno César. Vale lembrar que o salário do jogador está totalmente fora da realidade financeira hoje do Vasco e que o Vasco precisa definir essa situação. Tem contrato até 2022 renovado e estendido pelo seu Alexandre Campelo, um pouco antes aí dele deixar o Vasco, um pouco antes do Bruno César ser emprestado ao Penafiel, porque o jogador tinha um salário ainda maior. Ele ganhava, se eu não me engano, na casa de 350 mil. O Vasco abaixou esse salário para ele receber, se eu não me engano, entre 200 e 250 mil. E por isso o jogador estendeu o seu contrato. E logo em sequência foi emprestado ao Penafiel por uma temporada. Retornou ao Vasco agora, ao fim do contrato com o time português. E até o momento não se sabe se irá ficar ou não no Vasco. E se vai aparecer algum time aí querendo realmente comprar o Bruno César, em definitivo, que seria ótimo para o Vasco. Ou talvez contratar ele, o Vasco tentando rescindir o seu contrato, que também seria excelente para o nosso clube, que deixaria de pagar o salário do Bruno César e aliviar bastante a folha salarial aí do nosso clube. Deixe nos comentários se você aproveitaria o Bruno César, se você acha interessante o Vasco dar mais uma oportunidade ao meia que está de volta ao nosso clube.
Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Comenta aí embaixo também qual o seu palpite aí para Vasco e Ponte Preta, jogo fora de casa, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo, Sport TV e Premier Clubes. Se Deus quiser, com a vitória do Vascão. E lembrando a galera que vai ter pós-jogo aqui no nosso canal assim que acabar essa partida. E deixem nos comentários qual o seu palpite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Tamo junto. Saudações vascaína a todos.